Olá, eu sou a Joana Dória e esse é o Arte Fora da Bolha, um videocast da Caos Curadoria gravado aqui no Escuta Estúdio, onde a gente aborda temas diversos da arte contemporânea, pensando em quem já gosta do assunto e também em quem acha que não entende nada. Nesse início de 2025, a gente está com uma dinâmica diferente. Eu estou convidando alguém para conduzir a conversa com o nosso convidado ou convidada especial, no intuito de expandir as parcerias e também os temas abordados aqui. Hoje a conversa está um babado total, acabei de assistir o que você vai assistir agora, é um papo fenomenal sobre hip hop com o Eugênio Lima, que é DJ, ator MC, diretor, pesquisador, num papo conduzido pelo Pedro Semeghini. Aproveita. Arte fora da bolha. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os espectadores. Hoje estamos com Eugênio Lima aqui no Arte Fora da Bolha. A gente já estava aqui na conversa, no papo. A conversa está boa, mas agora gravando, vamos começar esse papo com vocês. Eugênio Lima, bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado a todo mundo, Jô. Então, prazer estar aqui no Arte Fora da Bolha. A gente estava conversando, trocando ideia. E é isso, assim, vamos, a ideia daqui, pelo menos para mim, é de uma conversa mesmo. E é isso, assim, o hip hop é um negócio gigante, muito grande, né? Já disseram isso e eu corroboro. É a maior cultura jovem da história urbana jovem da história da humanidade, não é do Brasil, da humanidade. Fica esses números, são sempre meio louco, né? Porque como é que ia medir isso na Idade Média, né? Mas enfim, eu adoro esse negócio. É a cultura urbana maior da história, mas o fato é que é isso, né? O Gog já falava, né? Brasília é periferia, periferia aqui ou em qualquer lugar. Então tem uma ligação indivisível entre todas as periferias do mundo. Não é só o capital que se comunica, né? Então, as nossas tecnologias de resistência também se comunicam, né? E quer dizer que, assim, a conversa é uma ideia ela é uma possibilidade de história, né? É o jeito que eu penso a coisa. Não quer dizer que seja a coisa em si, nem tampouco que seja a verdade, né? Até porque o hip-hop, ele é profundamente dialético. Tem coisas dentro dele que negam umas às outras. E às vezes isso se torna literalmente uma guerra, né? Como a gente viu nos anos 90, East Coast e West Coast. Hoje, muita gente fala, essa guerra foi criada pela CIA. Na época, parecia que era um tratado sobre o que era e o que não era, o que podia ser e o que não podia ser, né? Então, só para dar um exemplo, são coisas dialéticas que se chocam, que se fundem, mas que também se antagonizam, né? Se separam. Não é uma linha reta. Não né? é uma linha reta. Podemos começar com uma apresentação, né? Pode ser. Que acho que, né? Pode ser. Nem todo mundo pode... Não, claro, né? Tipo, eu vou contar uma anedota primeiro, assim, sobre a história da apresentação. Às vezes as pessoas ficam, pô, mas você vou ter que me apresentar. Aí tem uma história que é o seguinte: eu estava vendo uma exposição no Brooklyn, né? É uma exposição sobre o Jay-Z, no Brooklyn, na Biblioteca do Brooklyn. Foi o ano passado, nos 50 anos do hip hop, fizeram a Biblioteca do Brooklyn inteira, temática sobre a história do Jay-Z, né? Então tinham vários lugares, você entrava no baseline, o estúdio onde ele gravou as coisas, você tinha uns discos que você podia manipular, tinha uma seção que tinha Everything Without a Pen, porque ele nunca escreveu nenhuma letra, tudo é de memória e ele grava. Ou seja, se você curte hip hop, você já deve ter descoberto que o Still Dre, do Dre, né, a letra é do Jay-Z. Isso quer dizer que em algum momento o Jay-Z fez a métrica e falou, ó, Dre, pode ser assim? Ó, Snoop, você acha que pode ser assim? Desse jeito? Porque ele não escreveu nada, entendeu? E aí, numa dessas sessões, tem um vídeo. Então, vários vídeos, era muito legal essa exposição. E tinha um que é ele, com uma galera, indo fazer um show no Barclays Center, que é no Brooklyn, do lado da Myrtle House, onde ele morou, que é o ginásio do Brooklyn Nets, e ele vai de metrô. Ele vai de metrô para fazer o show.
E aí senta uma senhorinha do lado dele, né? E aí a senhorinha ele tá com um terno, a camiseta do Basquiat, e a senhorinha vira para ele e fala, você é artista? Ele falou, sou, por que a senhora acha isso? Não, porque, nossa, que legal. E você é famoso? Aí ele fala, não, a senhora não me conhece. Então, querido, todo mundo tem que se apresentar sempre. Sempre. Então, ó, eu sou Eugênio Lima, sou DJ, ator MC, diretor de cinema, diretor de teatro, membro fundador do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, da Frente 3 de Fevereiro e do Coletivo Legítima Defesa. Eu nasci em Recife no século passado, em 1968. Quer dizer que hoje eu tenho 56 anos. Eu me considero um exemplo clássico de imigração, porque eu nasci em Recife. Depois de 3 anos que eu nasci, eu fui morar na primeira grande cheia, ou pelo menos na cheia de 71, que é uma das cheias muito grandes do Capibaribe. Eu fui, depois dessa cheia, eu fui morar em Natal. Meus pais foram ser professores universitários na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois eu vim para São Paulo, de 74 a 77. Depois eu voltei para Natal e depois eu vim para São Paulo de novo. E eu estou em São Paulo desde 84. Então, dentro desse período, eu fui criando várias coisas, encontrando várias turmas, né? E eu acho que a conversa pode começar por aí, porque eu sou um adolescente, né, migrante, chegando em São Paulo nos anos 80, e para quem viveu os anos 80 como eu, e era negro como eu nos anos 80, sabe que aqui não era fácil, né? Era tipo Warriors, né? Guerreiros da Noite. Cada lugar era um lugar mesmo, cada lugar era uma lei mesmo. A cidade era completamente apartada, né? Não que ela não seja hoje, mas ela era muito mais apartada nos anos 80. Tinha uma ideia de São Paulo, São Paulo, apesar de acontecerem muitas coisas ao mesmo tempo, ela já tinha uma narrativa pronta para ela mesma, né? E a gente, quando se depara os anos 80, a gente sempre vai ter a narrativa. Não, porque o rock chegou, e aí a juventude do rock, e a redemocratização, né? E até as frases, né? Você me abre os seus braços, a gente faz um país, tudo isso narrando essa história. Uhum. E essa história, ela é, vamos dizer, uma parte, mas ela não é a história toda, porque ela escamoteia as outras histórias que estão dentro dessa história. Por exemplo, o que a população negra de São Paulo, que era gigante, que era, né, 30% da cidade, estava fazendo nos anos 80? Será que estava todo mundo na cena, no embricamento da cena do rock do nacional e do punk rock? E os bailes de samba rock gigantes que tinham nos anos 80? E a Chic Show no Palmeiras, nos anos 80? E o hip hop na São Bento, no meio dos anos 80, e as grandes galerias no início dos anos 80, só para ter uns exemplos bem clássicos assim, né? Então, eu sou um cara muito curioso dessa história, e esse momento, para mim, ele é muito importante, porque eu vou adentrar nesse mundo, né? E, tipo, tentando entender o que era que estava acontecendo. Tipo, eu tive a felicidade de conhecer o Taíde e o DJ1 em lugares separados, eles nem tinham uma dupla junto. O primeiro show que eu fiz na minha vida foi com o Taíde, em 1987. E era uma banda que tinha o Escova, que Deus o tenha, o Nazi, do Ira, o André Jung, do Ira, eu, o Bucassi e o Tchê, que depois vinham ser da Escova e a Máfia, e minha irmã Mariana. E chamava Tiro no Escuro. Numa festa chamada My Baby, em 1987. É nessa mesma festa que o Taíde cantou com o Nazi a primeira vez. Tem um camarada que vai cedo pro céu, e olha, que tenho certeza que não sou eu. E a primeira vez que eu vi, foi num ensaio. Eu falei, mano, eu não sabia nem que podia fazer rap em português. Pode crer. Entendeu? Eu não sabia nem que era possível. É possível isso? E o Taíde já fazia, né? E em 85 foi a primeira vez que eu fui para São Bento, né? E eu gosto desse momento, assim, porque foi como se fosse um mundo mesmo que se abria, era muito louco ver as equipes batalhando nos sábados, né? Então, as Street Warriors, a Crazy Creole, a Nação Zulu e a Backspin. Cada crew tinha os seus DJs, tinha os seus MCs, né?
Era muito forte ver aquilo tudo, né? E também tinha outras pessoas que colavam lá também, né? Eu sempre falo que a primeira vez que eu fui para o centro da cidade de São Paulo, depois nesse período que eu volto, com 15 anos, foi para a Passeata das Diretas já. Eu fui com a minha escola na Passeata das Diretas. E a segunda vez que eu fui foi para São Bento. Então esses dois são dois momentos de que marcam para mim essa ideia de uma possibilidade de uma cidade que muda, né? Que muda. E tem várias coisas que são bacanas nessa história, que, por exemplo, uma coisa que ninguém lembra, ou pouca gente lembra, como é que era o sistema político, né? A gente está falando de 85. O Brasil ainda era uma ditadura. A eleição para prefeito, a primeira em 86, né? Então o prefeito ele era nomeado, era o chamado prefeito biônico. E o prefeito biônico dessa cidade em 85 era o Mário Covas. E tem uma migração lá das esquinas, da esquina ali da 24, com ali onde hoje tem uma unidade do Sesc, que é o Sesc 24 de Maio, grandão, naquela esquina ali é o berço, o início do hip hop, e todo mundo tomando cacete da polícia, aquilo lá, né, várias coisas. O Gil vai gravar em 82, aquele funk Se Quem Puder, naquela esquina. Tem toda uma onda. Mas em 85 tem uma lei que é na cidade de São Paulo que é proibido dançar na rua. Eu adoro falar isso, porque assim, é um negócio tão louco, assim, tinha muitas coisas que a cidade podia se preocupar, mas dançar na rua, sim, isso era um problema. Dançar na rua, aí não, aí, velho, aí você tá brincando, né? Você tá querendo, não. E aí por quê? Era proibido dançar na rua, coisa, não sei como alguém pode fazer uma lei assim, que vai se migrar para São Bento. E eu acho que, assim, com todos os respeitos, respectivos respeitos a todas as gerações que construíram essa possibilidade de chegar na São Bento, para mim, a São Bento é o berço desse hip hop, porque ela se torna como linguagem, né? E a cultura se torna como linguagem, e a cultura ela se coloca como um pertencimento, né, da cidade, ou seja, e ela começa pela dança. É a dança que reúne. Porque não tinha esse barato lá assim, todo mundo tinha que dançar. Tinha tinha a batalha dos b-boys, depois tinha a batalha dos DJs, tinha a batalha dos MC, todo mundo tinha que dançar. Não tinha isso, não, eu não danço. Não dança e, tio, já era, entendeu? Tem que saber batalhar. E o que era essa linguagem? É a chamada cultura de rua, né? E a cultura de rua, com todos os... Eu acho que já embutido todos os seus conhecimentos, entendeu? O street knowledge, streetwear, entendeu? Street attitude, sabe? Eu tô falando os nomes em inglês, é só para... Mas é isso. O conceito de rua, conhecimento de rua, moda de rua. O hip hop ele vai criar um vocabulário que se hoje todo mundo usa um tipo de boné de aba reta, ou muita gente usa um tipo de boné de aba reta, que nem esse que eu estou usando, é porque o hip hop existiu. Foi o hip hop que criou a ideia de que o tênis é um sapato que você usa como se fosse um empoderamento do seu ser. Entendeu? Foi o hip hop que criou. Foi ele que criou esse vocabulário que você tinha que olhar para a rua para poder entender o que está acontecendo. Que não vai estar dentro da casa noturna, que não vai estar dentro da faculdade, que não vai estar trancado em algum lugar. É a rua falando. E o jeito que a rua se expressa, entendeu? Para você tinha 15 anos na 15. cidade. Começou ali com 15 anos. 15. Isso vai durar até quando? Você acha que essa... A São Bento, eu acho que eu não tenho... Ou que você tenha participado, né? Que você... Para mim, tipo, eu acho que esse momento, ele vai até o início dos anos 90. Tá. Eu acho que ele tem... Para mim, eu vou falar, para mim, a derrocada começa em 89. E por mim, por uma questão muito simples, porque é a eleição do Collor. E o Brasil que o Brasil quer ver daquele momento é um Brasil que tudo que é brasileiro é ruim, né? Os carros são uma carroça, tudo é antigo, nada que é produzido aqui é legal, né?
e há um retorno a uma ideia de um pertencimento que eu acho que é um pertencimento yuppie, aquele pertencimento de um Brasil moderno, branco pra caramba, entendeu? Que não olhava para nada que não fosse isso mesmo, que tinha sua autoimagem como um processo de embranquecimento total da população, era o projeto, nos anos 2000 chegar ao Brasil branco, né? Só que isso vai ter um revés muito grande, porque como diz a Sueli Carneiro, onde há poder, há resistência, né? Que ela fala isso citando Foucault, onde há poder, há resistência. E essa resistência, que o primeiro vocabulário, eu acho que vai do lançamento do hip hop cultura de rua e também do Som das Ruas, que é os 2 discos de 88, essa é a primeira fase para mim do hip hop, ela vai até o início dos anos 90, 91. Entendeu? Porque quando chega, e aí eu acho que tem mesmo um choque, que é quando esse tipo de vocabulário começa a olhar para, acho que 2 bandas que são muito importantes em termos de crítica mesmo social e de musicalidade, que é o Public Enemy e o NWA. Né? Você tem uma banda chamada Niggas with Attitude, né? Com perdão da N-word, mas é isso. E você tem uma outra que chamava Public Enemy, né? It takes a million of nations to hold us back. Vai ter que ter uma nação de milhões para nos parar. Aquilo era um prenúncio. E depois, o que vai ter Fight the Power. Who's Fear of Black Planet? Quem tem medo do planeta negro? Então você tinha uma racialização. E essa geração do hip hop, que vem muito imbuída de várias discussões também que o movimento negro brasileiro já está colocando, porque a fundação do Movimento Negro Unificado é de 78, no meio da ditadura, né? Vai colocar, ele vai enfrentar, é uma geração que vai enfrentar de maneira concreta a fábula da democracia racial. E vai enfrentar de maneira concreta da rua para a rua. Então você tem um lugar que o pensamento do Malcolm X, o pensamento da Lélia, o pensamento do Clóvis Moura, o pensamento do Abdias, o pensamento disso vai se misturar numa coisa e vai se transformar em uma possibilidade de rima e de pertencimento. E você tem exemplos clássicos disso. Pânico na Zona Sul é isso, Hey Boy é isso, e o mais exemplar dessa fase que é o Voz Ativa. Tenho algo a dizer, explicar para você, mas não garanto, porém, que é agradável ser dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá, se você se considera negro, para negro será mano. Isso é um tratado. Entendeu? Isso não tem... E aí que tá, tipo... Por isso que... Juntando, né? Por isso que é muito feliz, muito tempo depois, quando a gente vai se juntar e vai formar o Núcleo Bartolomeu, e a gente vê isso e essa similitude com... A gente inventa na nossa parada que isso tem a ver com Brecht, porque tem a ver. Porque o Brecht também não queria unificar a plateia, queria separar. Falar, a luta de classe tem que estar colocada. A plateia não pode estar harmonizada. Se tem classes diferentes na plateia, todo mundo está junto o tempo todo. Não, eu preciso colocar um ponto em relação a isso. Eu preciso ter eu preciso riscar o chão. E o hip hop faz isso em relação à democracia racial. Não, eu não quero a integração da canção brasileira. Eu não quero que todo mundo cante integrado. Quem está cantando aqui para os manos daqui, para os manos de lá, mas, entendeu? Tem um interlocutor e tem para quem a música se endereça, entendeu? Então, isso, claro que tem outros momentos, mas isso em outros momentos do cancioneiro brasileiro aconteceu. Claro que em outros momentos do cancioneiro brasileiro aconteceu. Mas isso daí ser colocado como um determinado momento, como se fosse a crônica social da periferia, isso é um negócio... Né? E isso está acontecendo em série, porque está acontecendo no Capão Redondo, mas também está acontecendo no Bronx, mas também está acontecendo na periferia de Bangladesh, está acontecendo na periferia de Londres, está acontecendo na periferia de Paris, está acontecendo na periferia de Berlim e está acontecendo no Alto José do Pinho, lá em Recife, entendeu? Essa ligação dessa resistência, né, vindo é muito forte. Isso é um aspecto. E eu nem estou falando ainda, nem estou falando da capacidade de inteligência coletiva quando junta, né? DJs,
b-boys, b-girls, MCs, homens e mulheres, grafiteiros e grafiteiras, entendeu? Nem estou falando do formato clássico, estou pensando só nesse levante mesmo, né? E a gente está, né, eu penso nisso, né? E a gente está no Brasil, né? A gente está dentro do Brasil, né, nesse momento. E era um momento de uma perspectiva que já era muito ruim, né? Porque você tinha a saída da ditadura num acordo, num conchavo, dentro do colégio eleitoral, e o primeiro presidente eleito era um pilantra, que era o Collor. O primeiro presidente democraticamente eleito é um pilantra. E 3 anos depois vai sofrer um impeachment. E aí vai ter um sucesso. Já tinha, né, acontecido dentro, né, o Sarney com a hiperinflação, aí depois vai vir Collor e o Itamar, e aí vai passar por aquele neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso até chegar na eleição do Lula. A gente vai ralar pra caramba. E era uma ideia de uma ausência de perspectiva de futuro. Então, se o hip-hop não tivesse existido, eu posso estar enganado, mas acho pouco provável que a gente teria sobrevivido. Entendeu? Eu acho pouco provável. Então, quando eu entendo, quando eu falo, o hip-hop salva, o hip-hop salva mesmo. Porque hoje, 50 anos depois da primeira Block Party, se pensa que não é só... Hoje eu estou pensando assim, é claro que eu sou DJ e eu acho isso uma das coisas mais legais do mundo, mas não é sobre isso mais. É sobre o que esses 50 anos transformaram em perspectiva de visão de mundo. Então, para mim, hoje, o hip-hop é como o bebop. Não é uma forma musical, nem só uma cultura de rua. É a maneira de ver o mundo. É como tá vivo, vendo a história dentro da história. E é óbvio que, para mim, isso tem algumas coisas, tem algumas, né? Eu me ligo a algumas correntes e me distancio de outras, mas eu amo a frase do Bambata quando ele fala dos griots da África para o sul do Bronx. Aí os caras falam, mas o sul do Bronx é americano. Não, querido, é uma metáfora. O sul do Bronx é tudo. O sul do Bronx é agora, é São Paulo, o sul do Bronx é Recife, o sul do Bronx é Maceió, o sul do Bronx é Bombaim. Entendeu? É onde esses griots vão aportar. Foi o sul do Bronx para o Bambata que ele nasceu lá, na Bronx River House, beleza, maravilha. Para mim não foi o sul do Bronx. O meu sul do Bronx foi em outro lugar. Mas é o raciocínio, é uma maneira de pensar, que nem a estrutura diaspórica. Por isso que normalmente eu sou avesso a essa ideia de territorialização. Entendeu? Eu sou um pouco avesso. Assim, teve um momento muito importante, eu acho que um momento necessário para a afirmação, que é, não, rap nacional, hip hop nacional. Agora pensa nisso se fosse em outra maneira, né? Como perder... Primeiro que a estrutura é diaspórica. Ela é diaspórica mesmo, né? Eu não acho que o hip-hop ele é negro no sentido de que ele é majoritariamente, para mim, negro, mas ele não é exclusivamente negro. Tem outras racialidades colocadas. Ele circula, ele conecta com outros vocabulários, mas ele é construído a partir de um processo de inter-relação e de cruzamentos e de bifurcações e de encruzilhadas dos destituídos do mundo. Se hoje ele é uma commodity, aí a gente pode conversar por quê. Mas a commodity de hoje não foi inventada hoje, porque a inteligência coletiva que criou isso para poder ser commodity não foi criada hoje. Entendeu? E não foi criada pelo planeta mercadoria. Entendeu? Quando a Lady Pink grafitou pela primeira vez naquele metrô, não era essa monetização que ela estava pensando. E se ela grafita hoje, ainda está colocada, entendeu? Então, são essas paradas. Mas tem uma coisa, para mim, que eu acho que é difícil de raciocinar, essa ideia de território, fechar num território. Eu entendo a defesa do território, a localidade, o território, o inquice, a sabedoria do território. Mas o hip-hop ele sempre foi diaspórico, ele sempre foi uma intercomunicação. Então para mim, é que nem o seguinte, que quando se tivesse um movimento dentro dos Estados Unidos, não, só samba nacional. Não vai escutar nada de samba brasileiro aqui não, só samba feito por americano para americano. Que viagem é essa, mano? Tá louco?
entendeu? Não, aqui é bossa nova nacional. Não vai com esse papinho, vem com os papinhos aí de João Gilberto, Tom Jobim, Johnny Alves pra cima de nós, não. Aqui nós faz a nossa bossa nova, entendeu? É louco, não dá. Aí nesse jogo não tem o Kuhurk, nesse jogo não tem Bambata, não tem Grandmaster Flash, não tem Chris Blow, entendeu? Não tem os Furious Five. Uma pergunta que deu vontade de fazer. Você conhece hip hop latino-americano, assim? Conheço. Nesse sentido de Conheço. o rap, o hip hop, não fazer parte de uma nação, mas ser diaspórico, tá na... Quer ver em todos os um exemplo disso, que eu acho muito foda? É o Rubem Blades com Calle 13. Que é... Caramba, qual é o nome da música? Que é o nome de um bairro. Uhum. E os dois narraram esse bairro. E aí eles fazem uma música juntos, narrando, assim. Tipo, esse encontro que é muito, né, potente. Mas também, eu acho, até conversei isso com o Shorin, que é um MC espanhol da segunda geração, gente boa pra caramba, que eu acho que aí, no meu caso especificamente, eu sempre tive mais dificuldade de me conectar com o hip-hop cantado em espanhol. E acho que isso teve menos penetração, porque, por exemplo, o hip-hop francês, que é um negócio que é uma língua, para mim, muito mais distante do que o espanhol, ele conversou comigo muito mais. Então, por exemplo, eu sou de uma geração que eu sou apaixonado pelo MC Solar. Uhum. Quando eu escutei Solar pela primeira vez, eu fiquei doido, entendeu? Você fala, caramba. E quando ele veio fazendo aquele disco junto com o Guru, que le somme devant, recorder le temps, entendeu? Puta, eu falei, caralho, mano, isso é muito foda. E era outra coisa, me deu vontade de entender aquela periferia, me deu vontade de entender aqueles bares, do que estava tocando. Quando eu escutei a AM pela primeira vez, eu falei, caralho, isso aqui é foda. Olha esse flow, o Assassin. Então, eu acho que o hip-hop brasileiro, ele se conectou muito com o hip-hop, o hip-hop francês, muito presente, obviamente, o hip-hop norte-americano, os falantes em inglês, o hip-hop inglês, apesar de que a gente tem sempre uma coisa, nunca sabe direito o que está acontecendo lá, porque é um negócio muito autocentrado. E tem um momento que eu acho que foi importantíssimo nessa história, foi quando o X vai para Cuba. Uhum. E faz aqueles diplos com os rapeiros de lá. E aquilo também foi muito importante. É claro que isso é geracional. Acho que a geração mais nova ela tem um contato mais próximo com o hip-hop falado em espanhol, né? Mas para a minha geração, eu tinha mais uma relação mesmo com as bandas que estavam no México, do que, por exemplo, com banda chilena ou banda argentina mesmo, entendeu? Eu escuto pouquíssimo hip-hop argentino. Uhum. Escuto pouquíssimo hip-hop chileno, entendeu? Acho que até por uma questão de distribuição mesmo, né? E aí os confrontos. E também porque, por exemplo, se a gente for pensar nessa minha narrativa, fora o hip-hop peruano, que eu acho que aí tem uma... Se a gente for pensar nessa narrativa, o ritmo que vai fazer essa narrativa que eu tô falando, diaspórica, uma diáspora latina, não é exatamente o hip-hop, mas o reggaeton. Uhum. É o dembow. Entendeu? Isso vai fazer. Tipo, quando você... Por exemplo, quando eu senti esse fenômeno, eu não tinha a dimensão do que era o Bad Bunny para uma comunidade latina até ficar tocando para isso e foi há pouco tempo, quando vários poetas de vários lugares da América Latina falam, pô, gente, você não toca Bad Bunny? Eu falo, puta, velho, eu nem conheço direito. Falou, escuta. Eu falo, pô, vou escutar, pô, isso é bom, tá, não sei o quê. Mas quando eu tive no Peru e vi o que acontece quando toca Bad Bunny, eu falei, caralho, velho, isso é louco. E aí, essa coisa diaspórica que pra mim o hip hop faz, o reggaeton faz isso. Então, tipo, Cali, saca? Cali, Miami, Los Angeles, San Diego, São Francisco, República Dominicana. Caramba, velho. Então, esse vocabulário, talvez, claro que exista no hip-hop, também, não sou um especialista nesse sentido, mas eu vejo essa minha narrativa com
quando eu encontro com a chamada, né, essa mais genericamente falando, latinos, que é um negócio meio doidão, enfim, que né, é uma generalidade meio louca, né, e que às vezes nos afasta, porque tipo, muitas pessoas brasileiras acham que não são latinas porque não falam espanhol. Aí chegam fora do país e são tratados como latino, porque, querido, não tem essa categoria, entendeu? Eu falo português, sou outra coisa, entendeu? Tipo, né? Então tem essa parada, mas durante muito tempo eu escutei muito hip hop vindo da África, muito hip hop vindo da França, muito hip hop vindo da Inglaterra, muito hip hop vindo dos Estados Unidos e muito hip hop brasileiro e pouco hip hop falado em espanhol, com exceção de Cuba. E aí também eu acho que tem um momento específico nisso, quando o primeiro disco do Orixás, mesmo que os caras estejam morando em Paris, aquele disco ele é seminal, ele é tipo, ele faz um negócio que estava todo mundo tentando, ou pelo menos boa parte tentando entender como era possível juntar aquelas melodias, aquelas claves e rimar. E aquele primeiro disco é sensacional. Aquele disco é sensacional. E eu acho que isso é fundamental. Uma outra coisa que eu acho que também que é fundamental é visualmente as coisas falando, entendeu? Assim, São Paulo dos anos 80 é uma cidade que, tipo, você vai ver muito grafite, né? Tinha aquele bombe os Gêmeos fazendo aquele bombe no Carandiru, quando o Carandiru ainda tinha, né? E na parede de fora do Carandiru tinha um grafite dos Gêmeos. Tem aquela parada quando o Kit Haring vem aqui no final dos anos 90, no final dos anos 80, que ele vem participar da Bienal, ele sobe ali na Sumaré e faz um bombe, entendeu? Ele vai grafitar lá no Tental da Lapa, e eu lembro de eu ver aquele grafite quando estava indo ensaiar lá, entendeu? Então tem toda essa coisa também visual, que era um negócio muito forte, muito diferente. O picho também, a história de, né, eu me lembro de, no final dos anos 80, início dos anos 90, ver a Santo Amaro inteira pichada, de ponta a ponta. Aí eu pegava lá o Socorro e vinha subindo, até chegar ali na Afonso Boverman, e a Santo Amaro inteiro pichado. Eu falei, meu, como é possível? Que articulação é essa? Entendeu? Que pode até visualmente agredir, não sei aquilo que eu espere como... Mas era tanta grafia, era tanto código, era como se tivesse uma escritura inteira dentro da cidade. E aquilo, para mim, eu fiquei embasbacado. Então, por exemplo, quando eu saí do Brasil a primeira vez, que foi em 1998, já com 30 anos de idade, saí mais velho, né? Eu senti falta disso em Nova York. Eu falei, pô, mas aqui não tem grafite quase. E naquela época tinha grafiteiro cumprindo prisão perpétua. Porque grafitou. Então você tinha uma Nova York, mesmo ainda com muito né? Era 2 anos depois da morte do Big, 1 ano depois da morte do Big, tem toda aquela... Eu cheguei no lançamento do Life After Death, né? Mas você já tinha um processo de limpeza. Você não tinha Graffiti Train. O último Graffiti Train é de 80 e tantos. Né? Eu me lembro quando eu vi um trem grafitado pela primeira vez, eu fiquei chocado, cara. Isso coincide com a mudança, o processo lá do De La Soul? Eu acho que coincide com o seguinte, Coincide temporalmente? Coincide temporalmente. É o mesmo momento, porque aí tem uma parada que vai acontecer e que a gente tá trocando ideia aqui de uma coisa, essa coisa que a gente chamou de rua, né? Cultura de rua, né? Que, pelo que eu tô entendendo, não é uma cultura de gueto. Gueto no sentido de gueto que tô aqui, tanto que é São Bento, né? Tanto que é tipo, vamos pras ruas, que você falou da cidade, de uma coisa de também estar na cidade, né? Foi proibida a dança na rua. Então, vamos para algum lugar que a gente possa, né? Vamos sair das nossas casas, porque tem alguma coisa que está acontecendo e vai acontecer na rua.
né? Tem isso conjunto com... que uma coisa, assim, uma coisa não elimina a outra, porque tem conhecimento produzido na quebrada, entendeu? Então, tipo, hoje, por exemplo, Sim. né? Por exemplo, vamos pensar hoje mesmo, 2024. Se a gente não... É aquelas, né, pesquisas da minha cabeça. Eu sou uma pesquisa da minha cabeça. Mas eu tenho quase certeza, se a gente colocar qual é o bairro mais famoso da cidade de São Paulo, vai aparecer Capão Redondo. Ninguém sabe o que é o Jardins. O que o Jardins faz diferença pro resto do país? Nada. Agora o Capão não. O Racionais está no Capão. O Capão do Racionais. O Brau mora no... Entendeu? É tipo, isso virou completamente que nem o Bronx. Sim. Ninguém queria saber do Bronx. O Bronx era um nada, entendeu? Tipo, era um lugar onde as pessoas tinham sido colocadas para serem esquecidas. E, de repente, se torna o cenário da criação da maior cultura popular urbana da história do século XX. Uhum. Entendeu? Mas tem um sentido que você está falando, que eu acho que tem, que é, se fosse só o Capão ali, talvez... Tem um negócio assim, era Capão, era São Mateus, Exatamente. é a Zona Norte, periferia que vai se encontrar. Periferia aqui ou em qualquer lugar. O Brasil é a periferia do GOG. Entendeu? Uhum. É tipo, existe uma linha indivisível acontecendo. A informação está circulando, é o Bill falando, traficando informação. Uhum. As coisas estão circulando. CDD, Rocinha, tá tudo circulando. As imagens, as estruturas estão circulando. Agora, tem uma parada, é que depois, e aí isso já é mais lá atrás, né? Depois da gravação do primeiro disco, que a gente pode, né? Tem o debate, foi o Fat Black com King Tree Personality Joke, que é a primeira gravação. Tem um cara rimando e uma banda chamada Fat Black e o cara tem um chorus de rima. Mas isso aconteceu em 78 também, antes do Rapper's Delight. Mas por que a gente não considera isso? Porque o Rapper's Delight, apesar com todas as suas loucuras, o Rapper's Delight era feito dentro de uma crew, né? Uhum. Eram pessoas ligadas ao universo do hip hop. É uma ideia da Sylvia Robson, mas já toda malucão, porque tem roubo de rima, tem gente que fala o nome que não é o nome dele, é como se eu chegasse assim, meu nome é Taíde. Não, seu nome não é Taíde, seu nome é Eugênio, eu sei que seu nome é Eugênio. Você acabou de apresentar, mas no Rapper's Delight tem um cara que se apresenta com o nome de outra pessoa, com a rima de outra pessoa, entendeu? Então, tudo lá meio malucão, não era um grupo, vai ser um catadão, até virar Sugar Hill Gang. Ok, tem um dilema já posto ali. Porque naquele fonograma só tem espaço dentro da cultura para o DJ e para o MC. Uhum. E no caso especificamente do Sugar Hill, não tem o DJ. Porque não é que foi sampleado, como a gente estava conversando outroramente. Naquela época, a gente está falando de 1978, o MU nem tinha sido inventado, ele é inventado em 80, e o sample que tinha na época é o Synclavier. O Synclavier custava $100 mil. Não tinha nem... Ninguém da quebrada chegou nem perto de um Synclavier. Só quem tinha o Synclavier era o Peter Gabriel e o Steve Wonder. Aí o que acontece? Grava, aquela base, quem grava é o próprio Chic. Não é o instrumental do Chic, é o próprio Chic que grava. Uhum. E como ninguém botava muito a fé, tudo bem, você está fazendo a gente vai fazer uma base, vai contar um instrumental, você canta em cima. Tanto é que no meu primeiro, eu tenho uma versão, eu não trouxe, tá? Mas pode acreditar em mim que eu tenho. Eu tenho o fonograma original, a prensagem 78, comprei em Santo Domingo, na República Dominicana, do Rapper's Delight. 78. Tem a short version e a long version. Nessa primeira prensagem não tem o nome do Nile Rodgers nem do Bernard Edwards. Nas prensagens novas tem. Uhum. Então o Nile Rodgers, gênio, falou, irmão, tá tudo certo, foi lá, aquele troco, mas coloca lá que a gente tem que ganhar os direitos também, e aí todo mundo ganha, entendeu? Porque em algum lugar, nesse mundo, it's all about the Benjamin's Baby, entendeu? É sobre as notas de 100, é sobre bling bling, é sobre dinheiro, porque é fonograma, é mercadoria. Ao mesmo tempo, foi essa mercadoria transladando de um lugar para o outro
que chegou nos ouvidos de qualquer outra pessoa que não estava no Bronx em 1973. Então eu tenho uma relação, e eu sou DJ, né? Eu tenho uma relação de adoração e ao mesmo tempo de entender que o dilema já estava posto, porque você não conseguia reproduzir a cultura num fonograma. Uhum. Porque o lugar de encontro do hip hop era a festa, é in loco. Todos os elementos estão juntos dentro de um território. E aí sim, aquele território é muito importante, porque é diferente daquele outro território que toca outra coisa. Então as festas aqui eram a nossa afirmação do território, né? É aqui as nossas informações eram cruzadas na festa, a presença era na festa, o show era na festa, tudo. Quando você vai para o fonograma, isso não está reproduzido. Essa performatividade não existe. Então, isso vai criando um domínio de que o hip hop é música e não uma cultura. Uhum. E aí, mesmo com a nominação dos elementos, que vem bem posterior, porque as pessoas também acham que tudo... Né, é difícil de compreender isso, mas as coisas não foram... não é que aconteceu uma coisa e todo mundo saiu nomeando no outro dia. Não, as coisas demoraram um tempo. O próprio nome hip hop, que cada um tem uma origem, eu continuo dizendo, né, ligado a uma escola, eu continuo dizendo, para mim, é o Bambata que dá o nome, é em 1980, é no artigo que ele escreve para New York, é aí que ele fala o que a gente fazia naquela época é hip hop, mas, por exemplo, o Bambata, em termos gerais, ele não acha que a data, o marco zero é 73, na Block Party, Uhum. no dia 11 de agosto. Ele acha que é a fundação da Zulu Nation, que é em 75. Né? E eu tive o prazer de ir lá na festa, na Block Party do Bronx, ver dançando, tinha um show, né? Era bem em frente à casa que o Huck fez a festa, né? Então hoje o Kerson está querendo fazer lá uma igreja, Uhum. um hip hop, um santuário do hip hop, agora chama, né, tem um nome lá, Boulevard do Hip Hop, tem todo um nome, né, lá na Sedgwick, e é embaixo de um viaduto, numa rua sem saída, no Bronx. E aí tem uma quadrinha, né, que tem um playground, que é né, e as coisas que onde a festa saiu do salão de festa e foi para lá. Que nesse lugar, no ano passado, estava os Zulu Warriors, os Black Spades, que são as gangues, que eram gangues mesmo de rua. São as crews, as gangues de rua que originaram a Zulu Nation. Que antes de ser a Zulu Nation, eles eram Black Spades. E os tiozão lá dançando, com a jaqueta, com tudo, entendeu? E é muito legal, porque isso hoje tem várias narrativas sobre isso. Você tem filme, documentário, você tem o Ghetto Brothers como documentário, você tem o documentário do Acordo de Paz, né, que todo mundo acha que é fabulação. Não, mas só teve hip hop porque teve um acordo de paz. E esse acordo de paz ele coincide com o fim da Guerra do Vietnã. Então, se as gangues de rua de Nova York não tivessem selado um acordo de paz, aquela festa do dia 11 de agosto de 73 tinha terminado em morte. E ela não terminou. Depois teve um acidente, né? Depois teve treta. O Kurt foi esfaqueado e ficou um tempo fora, e é nesse tempo fora que outras coisas vão acontecer, né? Mas, por exemplo, é só ver as ligações. O Grandmaster Flash, o lugar onde ele vai fazer as festas dele, em Washington Heights, que é ali grudadinho com Harlem, chama Heights Ballroom, ou Harlem Ballroom. É um salão, e é o mesmo salão de festas onde o Malcolm X foi assassinado. É ali que o Grandmaster Flash fazia as festas. Parece que tem um momento que uma primeira geração, um primeiro momento desse hip hop, ele finda. Ou, né, que a partir disso
vai se transformar em outra coisa. Você não vendo grafite lá, né, quando você foi para Nova York. Nova York. O fonograma que não cabia o grafite, a pichação, a dança, o break. Um momento político também, daí aqui no Brasil, lá fora não sei como que exatamente estava acontecendo isso, mas que também eleição do Collor e também uma conciliação por cima para essa transição e para como que a coisa ia arrumar. O que aconteceu com... O que é isso? O que é esse momento e o que aconteceu depois, né? Sim. Eu acho que é sempre... você estava perguntando, eu estava pensando todas as lacunas que eu não consegui falar, porque, como eu disse, a história é muito grande. Ela é muito, muito grande mesmo, porque eu estava pensando nas coisas, né? Assim, você tem um primeiro momento, você tem um rechaçar do mainstream a esse tipo de, vamos dizer assim, de música. Vai ser recorrente no início do hip hop chamar de não é música, não está sendo criado nada, isso não faz diferença nenhuma. Sample, uma cópia. O sample é uma cópia, isso não traz nenhum tipo melodia. de... Não tem melodia, entendeu? Você está destruindo com a forma canção, tudo isso é muito americano, né? E aí eu me lembro, né, isso é muito americanizado, sim. Essa história é muito americanizada. E aí eu me lembro sempre da história de que quando o Pixinguinha fez o Choro em 3 partes, também achavam que ele estava sendo muito americanizado, né? Então eu falo, essa história do americanizado, porque existe uma tendência de negar que as culturas negras do mundo elas se comunicam. E é uma loucura isso, num país como o Brasil, mas mesmo assim se tinha essa história. Lá fora também você tem um lugar muito semelhante à perseguição que se fizeram com outras musicalidades negras. Por isso que eu acho tão brilhante no Bluesman do Baco, quando ele faz a introdução. Tudo que quando era preto era do demônio. E depois que ficou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. Então o rock é blues, o jazz é blues, o soul é blues, o samba é blues, eu sou o Exu do blues. Entenda, Jesus é blues. Entendeu? É isso, para mim essa é a lógica. Entendeu? Porque tem um enfrentamento total. Então se a gente pensar na historiografia, você vai passar nos Estados Unidos, Peru, Clinton, e com todo o processo de encarceramento em massa que se traz a partir da cultura do Clinton. Você vai ter 2 Bush pai, Bush filho, você vai ter 2 guerras do Golfo, você vai ter o 11 de setembro, você vai ter um caramba 4, e a culpa é do gangsta rap. Tem o Ice Cube tem uma música, The Gangsta Rap Did, ele falou, e a perseguição era em cima do gangsta rap, e a ideia do menino com a arma na mão, entendeu, num clipe gritando cocaína, é a imagem do negro, do jovem negro norte-americano, entendeu? Até isso, tudo isso foi construção de enfrentamento de uma realidade muito mais ampla do que isso. Mas também tem um monte de... E é por isso que o hip hop não é um movimento, é uma cultura. O hip hop é uma cultura. Ele não é um movimento, porque se ele fosse um movimento, quais são as pautas do movimento? Tá, qual é a liderança que está implicada no movimento? E o hip hop, ele não para, porque ele não para dentro da sua própria historiografia. Eu sei que tem um momento que vai ser muito necessário reconstruir a historiografia dessa primeira geração e reconstruir a historiografia dos outros elementos formadores da cultura, que vão ser, ao longo do tempo, eclipsados pela música. Porque a música circula mais rápido, porque a música é mais fácil de transformar em commodity, e porque é mais fácil você costurar a história de uma discografia do que a história de um dançarino.